Bom, dando continuidade, eu estava dizendo que o termo de referência emitido pelo IBAMA, ele é como se fosse uma receita de bolo. São as orientações do IBAMA para que a consultoria ambiental ela atenda às necessidades de estudos na região, né? No caso aqui, na área de influência do acesso. No que diz respeito ao meio físico, foi solicitado estudos referentes à caracterização climática, qualidade do ar, ruído, topografia, geologia, geomorfologia, pedologia e recursos hídricos. No que diz respeito ao meio biótico, né, especificamente estudos referentes à fauna e à flora. E a socioeconomia foi estudada considerando a caracterização populacional, a caracterização das condições de saúde e doenças endêmicas, estrutura produtiva e de serviços, uso e ocupação do solo, reassentamento e desapropriação, caracterização das comunidades tradicionais e ou quilombolas, caracterização das comunidades indígenas e o patrimônio histórico, cultural e arqueológico, por favor. Só para exemplificar, a Progaia, né, a empresa de consultoria ambiental, ela tem um total de 21 técnicos trabalhando diretamente nesse estudo, né? Indiretamente, é claro, são muito mais, considerando aí os técnicos do DENIT, os técnicos do IBAMA, os técnicos da projetista que participam junto com a consultoria ambiental na construção de todo esse trabalho. Agora nós vamos entrar no estudo ambiental propriamente dito. Vamos iniciar com o meio físico. No que diz respeito à caracterização climática, a região é caracterizada pelo clima subtropical úmido mesotérmico. Esse tipo de clima, ele é um clima úmido, né, com participação, com influência de massas polares, o que causa a variação térmica na região. No que diz respeito à qualidade do ar, foi observada uma qualidade do ar boa, em função da facilidade de circulação do ar e da ausência de indústrias que emitem muitos poluentes. Bom, no que diz respeito ao estudo dos ruídos, foi verificada uma variação de 41 a 69 decibéis no ambiente, né, o que praticamente está dentro da norma, né, do máximo permissível pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT. Bom, topografia e geomorfologia. Eu vou só fazer um breve relato, uma breve explicação sobre o que é a topografia e a geomorfologia. Basicamente, nós estamos falando do estudo do relevo. A evolução do relevo, né, é o que diz respeito à geomorfologia, e o estudo da representação desse relevo em mapas, em cartas, em imagens. E essa parte já diz respeito à topografia. Considerando a topografia da região, nós observamos um relevo levemente ondulado a ondulado, entretanto, praticamente a rodovia vai passar por um relevo levemente ondulado, como o pessoal do IBAMA pôde ver hoje. Bom, a geologia é basicamente o estudo das rochas. É uma definição simplificada, mas que serve para o momento da apresentação. Então, como vocês sabem, a rocha predominante aqui na região de Foz do Iguaçu é um basalto. Os geólogos definem esse basalto como basalto Serra Geral, né? É uma rocha muito importante nacionalmente. Bom, vamos agora falar sobre os recursos hídricos. Basicamente, a área de influência do empreendimento está abraçada por 3 drenagens. Aqui nós vemos o Rio Paraná, a cidade de Foz do Iguaçu aqui, né? O Rio Paraná, o Rio Iguaçu e o córrego Tamanduazinho, que é uma drenagem que corre paralelamente ao acesso, né? E depois também o Rio Iguaçu também tem um pequeno trecho paralelo também ao acesso. No que diz respeito à qualidade de água da região, foi observado pelas análises que parâmetros de óleos e graxas e coliformes fecais apresentaram algum teor máximo, mas esse teor ele é comum considerando a presença de habitações, né, às margens do rio. A gente considerou, inclusive, esse dado interessante,
uma vez que existe realmente uma movimentação, uma habitação, uma ocupação da área em torno do rio Tamanduazinho, que, inclusive, é a drenagem a que se refere esses dados. No que diz respeito ao rio Paraná e o rio Iguaçu, não temos dados que reflitam teores acima do máximo permissível. Vamos agora passar para o meio biótico. Segundo o IBGE, vamos iniciar com a flora, né? Segundo o IBGE, a região possui duas vegetações típicas, que é a floresta estacional semidecidual e formações pioneiras com influência fluvial. A floresta estacional semidecidual é uma floresta que tem características semelhantes à vegetação do parque, né? Na verdade, é a vegetação do parque. Entretanto, a vegetação de fora ela não se apresenta tão preservada como a do parque. É uma característica importante desse tipo de vegetação é a perda de 50% de folhas no conjunto florestal ao longo do ano. Isso ocorre em parte do ano, certo? Bom, as formações pioneiras com influência fluvial são basicamente uma vegetação rasteira que ocupa áreas inundadas. Como foi que nós chegamos à caracterização da vegetação? Foram estudados mapas topográficos e imagens de satélites com o objetivo de limitar os fragmentos mais representativos da região. Fragmentos basicamente são áreas que possuem vegetação, né? Esses fragmentos foram trabalhados com duas parcelas em cada fragmento, né? Parcelas de 20 metros por 10 metros. Aqui a gente apresenta as parcelas, as áreas, os fragmentos que foram trabalhados ao longo do futuro acesso, né? Lembrando que os fragmentos amostrados foram 10. Entretanto, foram identificados 15 fragmentos, né? Esses 15 fragmentos, dentre esses 15, 10 foram mais representativos, então foram esses utilizados para a caracterização da vegetação. Aqui, só para ilustrar os fragmentos, os 15 fragmentos que foram encontrados, que foram avaliados, né? E, como conclusão do estudo de flora, a gente pôde perceber que os fragmentos que hoje restam nesta região, eles são fragmentos antropizados, né? É uma vegetação em estágio secundário, que já foi utilizada foi utilizada por agricultores, existe algum remanescente, mas que também se utilizam dessa vegetação para pomares, para locação de pomares, ou seja, uma vegetação que não está no seu estado primário. Por favor. Então, só para comparar, se nós fôssemos retirar todos esses fragmentos interceptados, isso somaria um total de 66, praticamente 67 hectares, o que representa 0,04% do Parque Nacional, que possui um total de aproximadamente 170 mil hectares. Vamos agora falar um pouco sobre o estudo de fauna. A equipe entrou em campo com 4 equipes que fizeram estudo de ictiofauna, mastofauna, herpetofauna e avifauna. Por favor, Elaine. No que diz respeito à ictiofauna, foram encontradas 35 espécies de peixes, sendo 6 ordens e 19 famílias. Bom, só para lembrar os senhores que nós não vamos citar aqui todas as espécies, mas elas se encontram no estudo ambiental que está disponibilizado para vocês. Só vamos citar essas espécies que são mais importantes, e isso no que diz respeito à mastofauna, porque são espécies ameaçadas de extinção, a jaguatirica, a lontra e o tapeti, né? E também um dado importante no que diz respeito à mastofauna é a presença de caça predatória, o que foi constatado por nós por meio de entrevistas e vestígios.
Ainda considerando a mastofauna, só para eu não mencionei, mas foram identificadas 21 espécies. Avifauna, foram identificadas 230 espécies, né, predominando espécies de hábitos generalistas e sinantrópicas. Herpetofauna, foram identificadas 3 espécies de répteis e 2 de anfíbio. Meio socioeconômico, vamos agora já entrar naquilo que diz respeito à população de Foz do Iguaçu. Bom, esses dados são dados atualizados do último censo, porque o estudo foi entregue já há algum tempo, então nós preferimos atualizar os dados e apresentá-los aqui na audiência pública. A cidade possui um total de 256 habitantes, né, com a área de 617 hectares, daí 414 habitantes por quilômetro quadrado. O PIB, assim, 256 mil habitantes. Obrigado. O PIB da região é de 6 trilhões de reais, e o IDH da região se manteve igual ao longo desse período de avaliação da empresa aqui na região de Foz do Iguaçu, o que é bastante interessante, porque é um PIB acima da média nacional, que hoje está em torno de 0,69. No que diz respeito ao reassentamento e à desapropriação, o acesso vai causar interferências em 115 imóveis, sendo 6 públicos e 109 particulares. Considerando as questões referentes a comunidades tradicionais, não existem, foi verificado junto à FUNAI e junto à Fundação Palmares, não existem comunidades tradicionais nem indígenas na região. Uso e ocupação do solo. O que eu chamo a atenção para esse mapa aqui é a presença dessa área de expansão, né? Isso já caracterizado agora por nós, antes mesmo da implantação da rodovia, do acesso, e se mantém e é passível de intensificação essa área de expansão. Podemos. Voltando às questões sobre o reassentamento e desapropriação, a empresa trabalhou em campo com uma equipe que fez a pesquisa nas pessoas que vão ser afetadas diretamente pela obra, né? Não foi observado opiniões contrárias, né? Às vezes até foram observadas pessoas que não tinham opinião nenhuma a respeito desse empreendimento. Entretanto, sempre a preocupação referente à interferência com atividades econômicas locais, ou seja, vai ser implantada uma rodovia, vai ser implantada uma obra, eu vou perder parte da minha área e isso vai causar algum transtorno. Essa preocupação foi frequente na região. No que diz respeito ao patrimônio arqueológico, a região tem um grande potencial arqueológico, né, e é um potencial que diz respeito ao período pré-colonial. Foram vistoriados 35 pontos de interesses arqueológicos, e ponto de interesse arqueológico são pontos em que o arqueólogo entende que há possibilidade de ocorrência de vestígios, certo? Desses 35, 2 pontos foram encontrados, foi encontrado material lítico, né, possivelmente associado a grupos pré-coloniais. Não está dando para ver aqui muito, mas existe um ponto vermelho aqui e um outro ponto vermelho nessa região aqui, que diz respeito a esses 2 pontos que eu já mencionei. Patrimônio cultural, além daqueles continuando, né, na questão arqueológica, o município possui 107 sítios arqueológicos cadastrados, né, grande parte desses sítios devido aos trabalhos de Itaipu, né. Outro patrimônio também são bens edificados, como o Hotel Cassino e o antigo Fórum. O Marco das Três Fronteiras, né, todo mundo sabe da importância do Marco das Três Fronteiras para a região, não só para a região aqui no Brasil, mas no Paraguai também e na Argentina. E nós tomamos a liberdade de inserir também o Parna do Iguaçu como um patrimônio cultural também, uma vez que a população tem assim um interesse direto e trabalha diretamente com as atividades desenvolvidas no parque. Bom,
Nós encerramos agora a parte de diagnóstico ambiental e vamos passar à análise integrada. Bom, a equipe encontrou 69 impactos, identificou 69 impactos, dentre positivos e negativos. Seria cansativo aqui eu falar de 69 impactos e vocês não iam aprender muito daquilo que eu falei. Então, nós estamos disponibilizando ao fundo aqui um cartaz com os 69 impactos, né? E vamos comentar apenas aqueles que foram os mais significativos para cada meio. No que diz respeito ao meio físico, a contaminação do solo e dos recursos hídricos é o impacto mais significativo, né? É o impacto de caráter negativo, assim como o meio biológico também, que apresenta a perda de hábitats, né? A fragmentação e perda de hábitats como um impacto negativo, como o impacto negativo de maior monta. O meio socioeconômico, ele apresenta um impacto positivo como um impacto de maior monta. Então, eu entendo, inclusive, que essa é a justificativa para a implantação desse empreendimento, que seria a melhoria na infraestrutura de bairros, o desafogamento do trânsito nas imediações da Ponte Internacional da Amizade e também a questão, o desafogamento do trânsito no interior da zona urbana de Foz do Iguaçu, uma vez que o interior, as vias internas de Foz do Iguaçu são utilizadas também por veículos de cargas pesadas. E, obviamente, né, a estrutura da pavimentação não está adequada a esse tipo de trânsito, né? Bom, senhores, apresentando esses impactos, a empresa, em conjunto com o DENIT também, ela tem como a função a construção do prognóstico ambiental. Esse prognóstico, basicamente, ele diz respeito aos programas ambientais que serão implantados pelo empreendedor para materializar todas as ações ambientais que deverão controlar os impactos das obras. Bom, vamos começar pelo programa de gestão ambiental, que é o programa que coordena todos os demais programas. O programa ambiental para construção, que é o programa que trata do controle ambiental das atividades diretas da obra, né? Próximo. O programa de segurança, meio ambiente e saúde do trabalhador, que é um programa que lida com as leis trabalhistas em ambiente de obra e basicamente com a segurança, né, do trabalhador da obra, do operário. O programa de comunicação social, que é o programa que faz a interface da obra com a população e a interface da obra com os órgãos fiscalizadores, quais sejam o IBAMA, as OEMAs, né, que são os órgãos estaduais de meio ambiente, e demais órgãos. O programa de gerenciamento de risco e plano de ação e emergência, que é um programa que mapeia a possibilidade de acidentes e cria soluções para esses acidentes, né? O programa de resgate arqueológico, como nós já dissemos, existe a possibilidade de existência de vestígio arqueológico e esse programa visa o resgate desses bens e encaminhamento desses bens para uma instituição que vai estudar e que vai montar a história dessas ocupações em Foz do Iguaçu. Programa de indenização de terras e benfeitorias em conjunto com o próximo, por favor, Elaine, que é o programa de reassentamento de populações. Esses dois programas lidam diretamente com a população que vai ser afetada pela implantação do acesso. O DENIT possui uma série de normas, de regras que atuam nesse sentido e eles vão ser materializados também por meio desses dois programas. O programa de educação ambiental é uma obrigação do empreendedor para trazer educação ambiental à população. Uma vez que uma obra ela gera impactos e existem vários programas atuando nesses impactos, é importante que a população também tenha acesso às questões ambientais e que melhore, né, esse pensamento ambiental ao longo dos anos.
Isso é um compromisso do empreendedor com a população. O programa de apoio técnico à prefeitura e desenvolvimento sustentável, esse é um programa aplicado para que também uma contrapartida do empreendedor com a organização social das cidades, por favor. O programa de recuperação de matas ciliares, basicamente, matas ciliares é a vegetação que se encontra às margens das drenagens. Uma vez que essa vegetação ela é afetada pelo empreendimento, há necessidade desse programa, o programa de recuperação de áreas degradadas. Nesse caso aí, é um programa que trata das áreas que vão ser utilizadas para aquisição de recursos minerais, ou de solo, de rochas, de cascalho, né? Essas áreas devem ser recuperadas. Um programa de apoio às unidades de conservação. Esse é um programa também, uma contrapartida do empreendedor, né? Em apoio às unidades de conservação mais próximas, por favor. Programa de monitoramento da qualidade de água, né? O nome do programa já diz, o monitoramento da qualidade do ar também, e também o programa de monitoramento de ruídos. Esses 3 programas monitoram a possibilidade de poluição sonora, poluição do ar e poluição dos rios, né? O programa de monitoramento da fauna e da flora, finalmente, que é um programa que visa a mitigação dos impactos relacionados com o meio biótico. Bom, senhores, como conclusão desse estudo, né, após toda essa explanação, a consultoria ambiental entende que há viabilidade ambiental para a implantação dessa obra, né? E a condição para a viabilidade ambiental é a implantação das medidas mitigadoras apresentadas no EIA-RIMA, na forma dos programas ambientais que eu acabei de mencionar para os senhores agora. Eu gostaria de finalizar essa apresentação agradecendo a unidade local do DENIT, né, que sempre prestou muita informação e nos acolheu bem aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a Polícia Federal, que nos acompanhou em muitas de nossas incursões a campo, a Receita Federal, que cedeu dados e também nos acolheu muito bem aqui na região, a Prefeitura de Foz do Iguaçu, que também apoiou nossos trabalhos em conjunto com o Ministério dos Transportes, Ministério das Relações Exteriores. Quando eu falo Ministério dos Transportes, aí eu cito a Superintendência aqui no Estado, e também a CGMAB e a CGDESP, que se fazem presente aqui pelos técnicos do DENIT. O Ministério das Relações Exteriores e também a empresa VETEC, que, pela presteza, né, nas informações solicitadas por nós. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Agradecemos ao geólogo Érico de Castro Borges, da PROGÁ Engenharia e Meio Ambiente, pela apresentação referente ao estudo e relatório de impacto ambiental, e dando prosseguimento à nossa audiência pública. Agora sim, chamamos o doutor Caio Vernier, arquiteto, para que proceda a apresentação referente ao projeto da obra em análise essa noite. Obrigado, desculpa pela confusão aí. Vamos falar sobre o projeto, né? O projeto tem se falado em uma nova ponte há muito tempo, né? Então, desde 26 de setembro de 1992 já existia a intenção, talvez até antes disso, mas em 92 foi criado um acordo, né? Em 2005 foi elaborado um estudo contratado pelo DENIT, pela uma outra empresa, onde foi, como o Érico já explicou também, foi-se considerado 2 alternativas de traçado. Então, esses estudos foram levados em consideração nos estudos da VETEC. E, em novembro de 2009, foi assinado o contrato com a VETEC para desenvolvimento do projeto básico executivo. O total da ligação viária, né, aproximadamente 15 quilômetros. Nós vamos ter 3 dispositivos de conexão em nível com o sistema viário local. Isso são rotatórias,
onde é permitido o acesso para o sistema viário local, né? Então, a gente vai ter uma na região dos presídios, uma que é uma ligação com a República Argentina e com a Felipe Vancher. Próximo, por favor. Nós vamos ter 4 obras de artes especiais. Obras de artes especiais são pontes, viadutos e túneis. Tá? Nós vamos ter um trevo aqui na BR-277, um trevo na BR-469, um trevo de acesso à Ponte Tancredo Neves e ligação com a Argentina, e um viaduto na General Meira, por onde vai ser o acesso ao Marco das Três Fronteiras. Próximo. Ao todo, então, nós temos 6 pontos de conexão com o viário local, na BR-277, nos presídios, na República Argentina, Felipe Vancher, BR-469 e Avenida Morenitas. Então, algumas ligações são em níveis e outras são em desnível, onde se prioriza o fluxo do novo acesso, né? Além de tudo isso, ainda tem 2 centros de fronteira, um Brasil-Paraguai e um novo Brasil-Argentina. O Brasil-Paraguai é localizado bem próximo à ponte, por questões de controle, né? Os dois se aproximam mais da ponte. Atualmente, a aduana Brasil-Argentina ela fica nesse trecho da ligação aqui. Nós estamos deslocando ela mais próximo à ponte, com o intuito de se obter maior segurança. Isso foi... o processo todo participou, desde o início, Anvisa, Polícia Federal, Receita Federal, com reuniões em Brasília, né, e aqui. Então, até essa configuração do projeto, a gente teve bastante discussão e o projeto teve esse resultado. Próximo, por favor. A ponte vai ter o maior vão estaiado do Brasil, atualmente, de 380 metros, e é composta de 2 torres estaiadas, que são esses elementos aqui com os cabos, que são os estais, e essas torres têm 150 metros de altura. Aqui é a caracterização do sistema viário de Foz do Iguaçu e é o plano diretor do município de Foz do Iguaçu. Então, esse eixo aqui, por onde se desenvolve o nosso acesso, era uma avenida estrutural, que fazia parte do plano diretor. Portanto, nós estamos indo em consonância com o plano diretor do município. Próximo. Aqui é uma vista mais aproximada, já com o projeto implantado, né? Então, como o Érico mostrou, aqui dá para ver um pouquinho melhor que nos locais acima tem muito mais urbanização que no local que foi selecionado. Então, aqui nós vamos ter a ponte, né? Rio Paraná, Rio Iguaçu, e logo em seguida a aduana, que está aqui. Aqui nós temos uma rodovia de via simples, né? Então é uma faixa por sentido, de 3,60, com acostamento de 2,50. Nós tomamos cuidado também, chegamos à ideia de aproveitar o viário que já existe lá. Então, nessa localização aqui, é onde está a aduana argentina hoje. Existe até a intenção de se aproveitar a edificação, né? Porém, os controles novos vão ser executados aqui mais próximo à ponte. Então, aqui é o desnível, né? Aqui em desnível. Próximo, por favor. Esse amarelo é a beira-mar, né? Acho que vocês devem conhecer. Aqui mostrando... Beira-rio, desculpa. Apresentando o anel novamente, né? E vendo que a urbanização aqui está bem consolidada, né? Parte dos estudos foram realizados estudos de tráfego, né? Então, houveram pesquisas, né? Entrevistas e uma pesquisa origem-destino, que é com os veículos que circulam, você monta uma rede que ele analisa os destinos, a origem e o destino de cada veículo, né? Então, a partir daí, você monta uma rede que representa o sistema para estudar as capacidades. Através desse estudo, né, a gente chegou a umas conclusões, e para 2030, por exemplo, né,
a Ponte da Amizade estaria com um volume diário de 14.400 veículos. Né? Então, esse estudo serviu para os dimensionamentos de pavimento e de largura das vias. Próximo, por favor. Só para exemplificar, né? Então, o primeiro seriam veículos leves, o segundo, veículos pesados. Isso já seria com a implantação da nova ponte. Então, no estudo, o que aconteceu? A Ponte da Amizade acaba tendo uma redução muito grande de veículos de carga, né? Porque por causa da situação de circulação. Tudo. Próximo, por favor. Aqui já seria a BR-277, o dispositivo em desnível, né? Então são viadutos que passam por cima para não interferir com o tráfego da BR-277. Na região dos presídios, nós temos uma rotatória alongada, que também facilita o trânsito no novo acesso, né? E faz conexão com o sistema viário local. O próximo, por favor. Aqui um detalhe do dispositivo na BR-277. Próximo. Um detalhe também do presídio. Aqui o Distrito Industrial de Foz do Iguaçu. Aqui, desculpa, isso. Aqui ele já existe um sistema viário local montado, como parte do plano diretor de Foz do Iguaçu. Então, o nosso viário ele vai paralelo a ele não se conecta a ele em todos os locais. Isso foi estudado por razões de segurança, né? Um pouquinho, mais um, por favor. Continua-se aqui seguindo paralelo, né, a avenida do Distrito Industrial, que vocês podem ver que ainda está bem rarefeito, né? Ainda não tem uma grande ocupação nesse local de indústrias, né? Seguinte. Aí aqui a primeira ligação, né, na República Argentina. Já próximo, aqui já tem uma ocupação maior, né? Uma rotatória alongada também. Próximo. O detalhe da rotatória alongada. Mais um. Aqui o traçado segue, né? Então, ele vem por uma próxima urbanização, né? Aí, pode seguir. Aqui, mais o dispositivo alongado, fazendo a ligação com a Avenida Felipe Vancher, né? Então, mais uma conexão com o sistema viário local. O próximo. Aí ele segue diagonalmente aqui a ordenação urbana, né? Tem uma malha um pouco reticulada aqui. Aí continua seguindo uma área bem menos urbanizada, né? Próximo. Aí aqui é a BR-469, né? Rodovia das Cataratas. Para cá estão as Cataratas do Iguaçu, para cá está a Foz do Iguaçu. Então, aqui é um dispositivo em desnível. Volta um, por favor. Aqui o acesso à Avenida Morenitas. E aqui é onde está a aduana atualmente. O próximo. Um detalhe do dispositivo em desnível. Aqui nós temos a localização da nova aduana. Aqui já está a Ponte Tancredo Neves. A gente criou um acesso, né, direto para a nova aduana e um dispositivo de acesso em desnível para a aduana também. Próximo, por favor. Esse é o dispositivo de acesso à aduana para a Argentina. Próximo. E aqui é a aduana Brasil-Paraguai. Então, através daqui, continua-se tendo acesso ao Marco das Três Fronteiras, por meio de um desnível, né? E a aduana está bem próximo à ponte. Uma exigência da polícia com relação à segurança. A ponte ela termina a ligação na Avenida General Bernardino Cabaleiro, né? O Paraguai desenvolve essa parte do projeto internamente. Pelo que eu sei, eles já desenvolveram esse projeto, já tem a licença, né? Próximo slide, por favor. E aqui é uma situação geral, né? Só para compreender um panorama geral. Então, a aduana Brasil-Paraguai, a aduana Brasil-Argentina e os acessos. Próximo. Esse é um slide da aduana Brasil-Paraguai. Mais um, por favor. Então, aqui seria veículos de passeio, mais um. Ônibus e vans, mais um. Caminhões e pedestres. Mais um. E motos também.
motos segregado, todos os veículos segregados para facilitar a operação. Uma área de apoio para a Anvisa, e aqui tem uma área de apoio com lava-rodas, em casos de exigência da Anvisa, em caso de alguma infecção, tem que realizar uma descontaminação dos veículos. Estacionamento de funcionários. Imagens de como seria a configuração da aduana. Mais um, por favor. Como seria a aduana juntamente com a ponte, né? Volta um, por favor. Aí, só para mostrar. Pode avançar. Mais um. Então, a aduana tem uma linguagem parecida com a da ponte, né? Então, a ponte, como é estaiada, a aduana tem um desenho de cobertura parecido com a da ponte. Próximo, por favor. Aqui já seria a aduana Brasil-Argentina. Então, o funcionamento ele é bem parecido com a do Paraguai, só que os veículos pesados, os caminhões, eles têm um estacionamento, porque tem um funcionamento diferente a fiscalização dos veículos. Então, a fiscalização dos caminhões por fora, né, os veículos passeio, moto, caminhões internamente. E nós temos 2 edifícios de apoio com as estruturas para os órgãos funcionarem. Próximo. Pode andar mais um. Aqui detalhando, né, os veículos de passeio pelo centro. Mais um, por favor. Ônibus e vans passando aqui pelo meio. Caminhões externamente. Mais um. Obrigado. Perspectivas de como seria a aduana. E mais um detalhe da ponte. Mais um, por favor. Esse seria o desenho da ponte, né, como está no projeto. Então, a ponte teria 150 metros de altura nos mastros, 380 no vão central, mais 190 de cada lado nos apoios. Alô? Oi, voltou. A seção central da pista de rolagem é de 3,60, acostamentos de 3 metros e uma faixa de pedestre para 2,5, total de 19,80. Próximo, por favor. Uma perspectiva, né, o lado do Brasil, o lado do Paraguai. Mais uma. Implantação no local também. E uns croquis de concepção da ponte. E a gente fez uma brincadeira aí de iluminação na ponte. Obrigado. Agradecemos ao arquiteto Caio Verniers pela apresentação. Seguindo a nossa audiência, nós faremos agora um intervalo de 15 minutos. É importante ressaltar que, neste intervalo, as inscrições para as perguntas deverão ser feitas via o formulário a ser retirado aqui à nossa esquerda com a Nayara, que está aqui. Após a entrega desse formulário preenchido, ele será recebido pela Juliana e pela Karen, nossas técnicas do IBAMA, que vão ordenar a questão cronológica das arguições e manifestações. Então, durante esses 15 minutos de intervalo, eu peço que isso ocorra para que possamos dar, digamos, agilidade e racionalidade aqui à nossa audiência. Eu gostaria de agradecer também a presença do vereador Paulo Rocha, que também está prestigiando essa nossa audiência pública. Muito bem. Mas lá, quando eu li o regulamento, fala
Eu peço que os senhores e senhoras retomem seus lugares para o procedimento da nossa audiência pública, chegando agora na fase das perguntas e esclarecimentos. Eu peço que venha fazer parte da mesa o geólogo Érico de Castro Borges, representante da PROGÁ Engenharia e Meio Ambiente, para auxiliar nos devidos esclarecimentos que, porventura, sejam feitos. Cadê a... Pode ler as perguntas aí? Posso. Vamos ficar, senão... Elas não chegaram em minha vez. Cadê? Eu peço que as técnicas Karen e Juliana do IBAMA conduzam os formulários até a mesa para o reinício da sessão. Cadê? Está empatando lá. Cadê? Elaine, cadê o estudo? Tá bom. Cadê o estudo? A título de esclarecimento, o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental estão aqui à frente da nossa plateia, para aqueles que tiverem interesse em consultá-los, como no caso dos estudantes da área ambiental, estão ali. Quantas são as perguntas? Progaia, manifestação. Tá, não, tudo bem, tá pela ordem aqui. Chegar. Então tá bom. A partir desse momento, a sessão está reiniciada. Vamos começar com a leitura das perguntas e os devidos esclarecimentos. A nossa segunda mesa, formada só para ressaltar a presença, temos a presença do geólogo Érico, mantemos a presença do doutor Ezequiel, do Ministério das Relações Exteriores, mantemos a presença do doutor Eugênio, diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, doutor Tiago, superintendente do DENIT no Paraná, e o biólogo Ivo Borghetti, secretário municipal de Meio Ambiente. Eu peço ao doutor Eugênio que proceda à leitura dos primeiros questionamentos que foram remetidos a esta mesa. Então, a partir desse momento,